O Marco Aurélio está pronto já? Fala, meu querido. Tudo bom? Agora você está conseguindo vê-lo, né? Você não estava conseguindo vê-lo. Ele está com o áudio fechado aí, ó. Eu vou abrir. Aí. Abrir. Fala, pessoal. Fala aí, Adelmo. Tudo bom? Tudo bom, meu querido? Bom, graças a Deus. Agora é contigo, hein? Agora sim. Eu tô já sabendo como era o professor Adelmo, fui no banheiro, já bebi uma água, já me preparei, porque eu sabia que ele... Nem gosta de falar, né? Sim, mas eu aprendi muito, ó. Tinha muita coisa que eu não sabia que eu aprendi agora com você aí, sabe? Foi muito bom a palestra. Bom, você tá de parabéns. Olha só. Gostei muito. Eu tenho uma aluna minha que ganhou o triatlo de Santos na categoria dela, 54 anos. O ano passado ela ganhou. Pô, que legal, cara. E ela queria fazer triatlo, ela nunca tinha feito. Começamos um trabalho e ela conseguiu ganhar na categoria dela. Foi muito bom, foi uma satisfação. Ótimo. Fantástico. Esse ano ficou meio parado por causa da pandemia, mas logo volta. Volta. Rapidinho volta tudo. Eu acho que está caminhando para isso. Valeu. Obrigadão pelo carinho aí. Obrigado a você. Grande abraço para você. Obrigada, viu, Adelmo? Foi maravilhoso. Muito obrigada. Como eu falei ontem do Kleber, você está no nosso coração e sempre que a gente tem a oportunidade, a gente quer você pertinho. Pode chamar. Tá? E mesmo que não tiver Prolabore, a gente te chama. Com certeza, pode chamar. A gente sabe quem ama o que faz, a gente sabe que isso é secundário, né? Com certeza. Muito obrigada, viu, querido? Deus te abençoe, te capacite mais a cada dia. Obrigadão. Valeu, Marcos. Boa palestra para você também aí, tá? Um abraço. Abraço. Tamo junto. Tchau, Jana. Tchau, querido. Muito obrigada. Deus te abençoe. Vão aparecer vários alunos aí querendo mais informações. Se você puder responder. Qualquer coisa, você passa meus dados para eles, tá? Tá joia. Olha lá, Olívio, parabéns. A expectativa foi atendida. O rapaz do lado aí gostou? Gostou? Adorou. Show de bola. Adorou. Show de bola. Ele está esperando a planilha dele que você prometeu. Eu vou mandar para ele. Tchau, gente. Valeu. Obrigada, querido. Tchau. Até mais. Eu não sei se você está vendo, o Marco Aurélio, mas o Wellington Crema está aqui. Marco Aurélio, meu parceiro de República. Forte abraço. Olha, sim, verdade, Wellington. Bom demais ver a galera. Assistindo. Bom demais. Legal. Está aqui te assistindo. Fica à vontade. Bom, deixa eu te apresentar. Então, esse é o Marco Aurélio. Ele é graduado em Educação Física pelo Unifunec. Ele é o nosso fera da casa. Ele é pós-graduado em Fisiologia do Exercício, especialista em grupos especiais, atua como personal trainer há mais de 20 anos, atua em várias academias na Grande São Paulo, Biorritmo, Target, Winner e outras academias. É CEO da Alpha Shape, consultoria online de personal trainer, membro do SBPT, Sociedade Brasileira de Personal Trainer, e esse ano foi indicado como um dos 10 melhores personal trainers do Brasil. Que honra, né? Sim. Trazer você aqui, todo esse sucesso merecido. E a gente quer ouvir você contar a sua experiência, contar como foi aqui, como você conseguiu alcançar tudo isso. Estamos aqui para te ouvir. Boa palestra. Muito obrigado pela oportunidade. Primeiramente, eu quero agradecer a faculdade, né, porque onde tudo começou, igual o post que eu fiz no Instagram hoje, né, eu coloquei lá, o Top 10 começou aqui. Foi justamente na faculdade que me deu as portas aí para o mundo, aí para São Paulo, para o Brasil, vamos dizer assim, né? E eu fico feliz com tudo isso.
eu acho que só tenho a agradecer a vocês, ao professor Lito, que o professor Lito foi um cara muito importante para mim aí na faculdade, o professor Moacir, né, que eu não posso deixar de falar dele, que eu vou contar uma história dele aqui mais para frente, e ele fez muita coisa por mim aí, né? Então, tem bastante gente aí em Santa Fé do Sul, na faculdade, que eu só tenho a agradecer, e eu estou hoje aqui porque estudei aí na faculdade, e o que eu aprendi aí, eu trouxe para cá, e com certeza fez toda a diferença. E eu queria que todo mundo que estivesse aqui hoje aproveitasse o máximo. O que eu vou passar para vocês é meu relato da minha história, né? Eu vou passar um pouco da minha história. É um pouco das pedras que eu encontrei no caminho, né? Para vocês trilhar um pouco melhor. E eu queria que a Janaína passasse os slides para mim, para eu ter uma condução melhor aqui. Mas o que eu vou conversar com vocês é sobre a minha história. Eu vim do interior de Mato Grosso do Sul, fui para a faculdade de Santa Fé do Sul, né, sem nenhum real no bolso. Fui lá tentar a vida, na verdade eu tinha R$10, que era o preço da prova naquela época, da inscrição da prova. Fiz a prova, né, e comecei minha faculdade entre trancos e barrancos, né, fui pegando bolsa ali para pagar a faculdade, que eu não tinha condição. Então, e até que pintou a oportunidade de ter uma bolsa integral da faculdade, né? E trabalhando lá dentro da faculdade, na academia. Eu trabalhei na Guarda Mirim, primeiramente, né? Como bolsista também. E desenvolvemos um projeto, chegamos lá, a academia da faculdade era uma academia pequena, né? Uma academia bem simples na época. E o professor Lito, juntamente com outros professores ali, um amigo nosso, né, que era do DCE na época, e colocou ali para a gente montar uma academia. E fomos atrás, procuramos aparelhos, tal, montamos a academia, e aí me colocaram como monitor responsável, e ali eu fiquei durante 3 anos da minha vida, né, porque um ano eu fiquei na Guarda Mirim, mais 3 anos lá dentro da faculdade. Eu trabalhava das 7 às 5 da tarde todos os dias, não tinha moleza. O professor Ito mesmo lembra, que dava um respaldo para eles na fisioterapia e trabalhava com a galera da educação física. Então, eu ajudava o tempo todo. E nos finais de semana, eu ajudava nas pós-graduações que tinha na faculdade. Então, eu fiz todo esse caminho, né? Trilhei todo esse caminho ali, por quê? Porque era um meu sonho maior. Eu morava lá no interior, não tinha academia, não tinha nada. Eu treinava no fundo de casa para eu ter resultados. Quando pintou a oportunidade, um estalo que deu, eu falei assim, eu vou para a faculdade, vou sozinho, né? Fui para Santa Fé. E ali fui desenrolando. Tive a oportunidade de conhecer várias pessoas, né, que fizeram diferença na minha vida. Tive a oportunidade de conhecer, inclusive, o professor Adelmo, que está aí, que foi meu professor também na faculdade, né? Então, tive a ajuda de muita gente. Então, eu fiz um caminho, assim, um pouco mais árduo do que a maioria, né? Que às vezes vai para lá só para estudar, às vezes nós tínhamos as festas, né? E eu não aproveitei muito as festas, porque nas festas eu trabalhava de segurança na faculdade. Então, eu ia, enquanto os meus amigos iam se divertir, eu trabalhava de segurança nas festas para que eu pudesse pagar as minhas contas, né? Mas, aí, graças a Deus, terminei. No meio do caminho aí dessa trajetória toda, né? Teve uma pessoa muito importante na minha vida, que teve uma época que teve uma mudança na faculdade, uma mudança grande, e eu perdi minha bolsa. E, como eu disse anteriormente, eu não tinha dinheiro para pagar a faculdade. E essa pessoa chegou em mim lá na academia, né? E falou para mim, falou assim, Marco, eu vi que você está triste, me falaram que aconteceu isso com você, cortaram a sua bolsa. Eu falei, é isso mesmo, professor. E ele tirou um talão do bolso e falou assim, quanto você deve para a faculdade? Aí eu disse para ele, eu devo a mensalidade e a matrícula, né, que eu não fiz. E ele pegou, assinou o cheque e
ele me entregou o cheque e falou para mim assim: você vai lá na faculdade agora pagar, porque você é um cara que eu acredito muito no seu futuro e eu não quero que você deva nada para ninguém. Então, toma aqui o cheque. Aí eu peguei e falei: professor, eu não tenho condição de ir lá agora, né? Para quem conhece aí, sabe que o campus da Educação Física era no centro da cidade, ali na Rua 8, e a secretaria era lá no campus 2, na chegada da cidade. E eu cheguei lá, aí eu falei para ele que não conseguia ir naquela hora, né? Porque não dá para ir a pé, né? Sol quente, Santa Fé, como vocês sabem, é um pouquinho quente, né? E aí ele pegou e falou para mim assim, não, eu te levo lá. Lembro como se fosse hoje, eu te levo lá e você vai pagar a faculdade. Aí eu falei, eu fui. Eu falei, tá bom, vamos lá. E chegando lá, né, eu lembro até hoje, até como se fosse hoje, era o gerê que trabalhava lá, não sei se o gerê ainda trabalha ainda na faculdade, né? E o gerê pegou e falou assim, não vou conseguir fazer esse pagamento agora, Marco, por causa disso, algumas coisas que tinha que acontecer lá, né? Aí ele pegou e falou assim, não, gerê, você vai fazer o pagamento agora, porque ele veio aqui especialmente para isso. Aí, como ele tinha uma certa autoridade na faculdade, né? Aí o gerê fez na hora, né? E isso é uma história que eu conto para muita gente, não é só para vocês hoje, né? E essa pessoa era o professor Moacir, que nos deixou já há muito tempo, né, na época da faculdade. Eu não tive a oportunidade de pagar ele com dinheiro, como ele me deu, né? Ele me emprestou aquele dinheiro, ele não me deu. Eu não tive a oportunidade. Mas a oportunidade que eu tive no momento, na época que Deus me deu a oportunidade, foi de ajudar o filho dele, que era o Du, né? Na época, a se recuperar. E eu fiz isso. Eu trabalhava na faculdade, eu ajudava na fisioterapia, ajudava o trabalho do Du, ajudava o Du na academia, treinar, tal, ajudava ele a fazer, porque era a maneira de eu pagar tudo que eu tinha ganhado, né? Então, eu fiz de coração. O Du é um cara que mora no meu coração, faz tempo que eu não vejo ele, mas ajudei, porque o pai dele foi um pai para mim também, né, naquela época. E essa foi uma das passagens na faculdade. Quando chegou no finalzinho da faculdade, terminei a faculdade, que eu pensei assim, agora o que eu vou fazer? Chegou o professor Ito e falou para mim assim, ele não quis falar que era ele, né? Ele falou assim, Marco, é o seguinte, a faculdade quer te dar uma bolsa aí para você fazer pós-graduação, pode escolher uma pós aí para você, que a faculdade vai dar para você, tudo pago. Aí eu escolhi, né? Agradeci ele imensamente, acho que ele nem lembra dessas palavras, mas foi para mim que ficou marcado, né? E aí ele me deu a bolsa de pós-graduação de fisiologia do exercício que eu fiz aí mesmo, fora as outras pós que eu fiz também durante o tempo que eu fiquei na faculdade, que eu ajudava. Então, eu ajudava e fazia as pós também, eu ficava lá junto, né? Eu não perdia tempo. Então, em todo o tempo que eu tive aí na faculdade, eu fui para estudar, para fazer a diferença. E aí eu terminei a faculdade, né? E aí eu queria novos desafios, né? Queria novos desafios. E terminei a faculdade e falei assim, agora o que eu vou fazer, né? Aí falei assim, eu vou para São Paulo. Eu lembro até hoje que as pessoas me perguntavam aí na faculdade assim, Marco, para onde você vai? O que você vai fazer depois daqui? Aí eu falava para eles assim, cara, eu vou para Alphaville, vou ser personal trainer lá em Alphaville. Mas eu não sabia onde era Alphaville, nunca tinha vindo aqui em Alphaville. Aí falava para eles que eu vinha para cá. E parti, tive a oportunidade de vir para São Paulo, cheguei de manhã em São Paulo às 6 horas da manhã, eu lembro até hoje. E quando foi 1 hora da tarde, eu comecei a trabalhar, não parei até hoje, nunca tirei férias, não tenho demérito nenhum de falar isso, então comecei, nunca parei, estou até hoje, já fazem 20 anos, né? E estou trabalhando como personal trainer. E os altos e baixos aqui de São Paulo são o seguinte, as oportunidades que você tem são muitas aqui em São Paulo. Você tem a oportunidade de trabalhar, você tem a oportunidade de ganhar dinheiro. Eu pensava em cobrar R$200 uma hora aula, 250 uma hora aula, sabe? 300 uma hora aula. E eu ficava nessa expectativa. E aí eu fiquei vendo que a hora aula não é o mais importante, né?
eu tinha mais desafios. Eu tinha desafios para morar, eu tinha desafios para comer, desafios para pagar minhas coisas, né? Eu queria, como que eu posso dizer assim, eu queria fazer minha vida. Eu não tinha nada. Eu vim para São Paulo com uma mochila na mão e um tênis Adidas no pé. Só isso que eu tinha. Não tinha nada e comecei do zero. E aí fui trabalhando, fui fazendo minha vida. Eu tinha um pensamento em fazer mestrado. Fui fazer o meu mestrado, né? Fiz várias entrevistas, né? No INCOR, na HCOR, porque eu queria fazer cardiologia do esporte. Só que a bolsa que eles me pagavam era muito baixa, muito pequena, né? E aí eu peguei e desisti, porque a bolsa era uma bolsa muito, como que eu posso dizer, não dava para eu pagar minhas contas. Aí eu desisti de fazer o mestrado e fui trabalhar. E com isso começou todos os meus desafios aí. Conhecimentos em São Paulo você tem muito, você tem conhecimento todos os dias. Você tem um curso aqui na esquina, você tem um curso ali, então você não tem como falar que você não tem conhecimentos, entendeu? Então, São Paulo é um lugar, assim, que eu posso dizer para todos os iniciantes, assim, que eu estou falando aqui com o futuro da educação física, né? Então, São Paulo é um lugar legal para trabalhar, é a oportunidade. São Paulo tem várias portas para você expandir o seu negócio, expandir a sua vida, e aqui você encontra realização todo dia. Então, eu acho assim, às vezes, se você olha para trás e fala assim, puxa, eu devia ter feito isso, devia ter feito aquilo, mas você tem que olhar você como um todo, no dia a dia. Realização, você encontra, como que eu posso dizer, em todas as coisas que você faz. Só que em São Paulo te dá aquela oportunidade de você fazer algo mais, alçar coisas maiores, né? Então, foi aí que eu vim para São Paulo, comecei a trabalhar, do zero. O pessoal falava assim, eu trabalho aqui, eu trabalho ali. Eu ficava pensando, cara, quando que eu vou trabalhar numa academia dessa, né? Foi aí que surgiu a oportunidade de eu ir numa academia grande. Eles iam fazer uma seleção de professores, né, que era a Biorritmo. Na época era uma das academias maiores de São Paulo, né? Ela ainda é em números, né? E fiz o meu processo lá, passei, fui chamado para trabalhar. Trabalhei em 2 unidades, na Avenida Paulista e aqui no Shopping Tamboré. Só que eu vi que não era aquilo que eu queria. O que eu gostava mesmo era de ser personal trainer, não professor de academia. Então, foi aí que eu larguei toda essa parte, comecei a trabalhar só com personal trainer, montei a minha consultoria de personal trainer, né, que é a Alpha Shape Consultoria Online. Daí, a um tempo, a gente expandiu mais para consultoria online de verdade, né, trabalho presencial, mas trabalho online também, né. Então, a gente tem toda essa logística aqui de São Paulo, né, que você consegue fazer tudo isso sem, como que eu posso dizer, sem você se perder muito. Claro que se você foi um cara disperso, você vai ter muita coisa para você fazer aqui e não vai seguir o seu caminho, entendeu? Vai ter várias portas grandes para você entrar, fáceis de você entrar. Só que se você escolher as portas grandes, as pequenas você vai deixar passar, porque são as importantes na sua vida. Eu estou vendo aqui que entrou um pessoal aqui, a Lucimara, né? Ela é da minha sala, a Lucimara, né? Da minha sala, o Hélio também, ela é da minha república. Um abraço para vocês. Vamos ver o próximo slide também agora, Janaína. Então, e aí eu vou falar para vocês porque eu estou aqui hoje por causa desse prêmio, né? É o prêmio de Personal Trainer do ano. Eu não vou me estender muito, porque também falar da gente não é fácil, né? Não vou me estender muito, porque vocês já estão aqui já há muito tempo. O prêmio de Personal Trainer do ano nada mais é do que um reconhecimento, um mérito, né? Graças a Deus, é a primeira vez que fui escolhido para esse prêmio, né?
trabalho duro há muito tempo, faço parte da Sociedade Brasileira de Personal Trainer já há muito tempo também, mas só que às vezes você pensa assim, as pessoas nem sabem que você existe, né? E uma coisa que eu digo para vocês é que não desista, porque as pessoas estão vendo o seu trabalho. O seu trabalho ele não passa em vão. Então, esse prêmio chegou para coroar, para trazer um reconhecimento maior, né? Foi escolhido 120 personal trainers, né? Brasileiros, entre eles Sul, Sudeste, Centro-Oeste, tinha vários também do Centro-Oeste, né? Então, foram 120, dos 120 foram escolhidos 20, né? E desses 20, escolheram 10 agora, no qual eu estou nos top 10. E desses top 10, vai sair 3 ainda para disputar o prêmio no final do ano, que é no congresso, no final do ano, no próximo mês, que é no congresso de personal trainer, que vai ser online, sendo a primeira vez online, né? Sempre é presencial. E é o reconhecimento. Então, eu agradeço muito a SBPT, né? Mas, primeiramente, eu agradeço à Faculdade de Educação Física de Santa Fé do Sul, porque se eu não tivesse formado lá, não tivesse feito Educação Física, hoje eu não estaria aqui falando com vocês e não estaria entre os 10 melhores personal trainers do Brasil. Então, para mim, isso é uma honra. Eu acredito isso aqui só vem para coroar um pouco mais a Faculdade de Educação Física de Santa Fé do Sul, porque quando eu saí aí de Santa Fé do Sul, eu vim para a USP em São Paulo para estudar junto com os amigos meus. E eu percebi que no Departamento de Educação Física da USP aqui, nós tínhamos o melhor laboratório aí em Santa Fé do Sul, do que aqui na USP. A gente tinha a melhor biblioteca do que tinha aqui. Então, eu não estou desmerecendo. Só que a gente tinha muita coisa boa aí, e tem agora, né? Que eu acredito que deve estar muito melhor, porque a gente não dá valor quando a gente está aí, né? Então, eu lembro que eu tinha bastante carteirinha da faculdade, da biblioteca para eu estudar, né? E quando eu vim para cá, eu fiquei olhando. Eu fui na USP estudar com os alunos, com os amigos, e vi que a gente tinha uma estrutura enorme aí, e às vezes as pessoas não davam tanto valor. E era muito bacana, porque eu dava esse valor porque eu estava lá dentro, eu trabalhava no laboratório de fisiologia, no laboratório de anatomia, trabalhava na academia, né? Ajudava o professor Lito na fisioterapia e na clínica de fisioterapia, sempre eu estava aí. Então, esse prêmio eu devo à faculdade, né? Primeiramente, porque foi que me acolheu, me deu o curso de Educação Física, né? Porque eu fui bolsista, trabalhei, mas eu fui bolsista, né? Na faculdade. Fiz uma pós-graduação por mérito, né? Que a faculdade me deu também, depois que eu terminei a faculdade, né? E eu só tenho a agradecer. E esse prêmio está entre os 10 melhores personal trainers do Brasil. A Faculdade de Educação Física de Santa Fé tem muito a ver com isso. E eu queria agradecer também aos professores, né? A Mara, que está aqui, né? A Janaína, né? Que ela não foi minha professora, mas agora é a coordenadora, né? Para se estender esse agradecimento a todos os outros professores, né? O professor Lito, a professora Madalena, que era o professor que eu tinha mais contato, né? Eu quero falar para vocês que eu nunca fui um CDF na faculdade, até porque eu não tinha tempo de estudar muito. Nunca fui um CDF, só que para vocês verem que não é necessário você ser o melhor cara que estuda o CDF para você ter expressão na sua profissão. Então, a profissão, você tem que ter amor, primeiramente, no coração, e saber o que você quer. Se você sabe que você quer ir para o ponto A, se você está no ponto B, você sabe onde você quer chegar, entendeu? Agora, se você não sabe onde você quer chegar, qualquer caminho serve para você. Então, se você tem um caminho para seguir, eu falo para você que você segue o seu caminho, que você vai conseguir, tá bom? Vamos para o próximo slide, que eu vou falar um pouco mais para vocês. Agora eu vou falar um pouco mais para vocês de um relato de experiência minha. Como ser um personal trainer de sucesso, né? Para ser um personal trainer de sucesso, o professor Adelmo ali atrás já deu umas dicas para vocês. É necessário ter conhecimento técnico. Por quê? Porque o conhecimento técnico vai te dar autoridade para você trabalhar, para você executar o seu trabalho com perfeição. Só que você não pode ficar também só apegado no conhecimento técnico.
conhecimento técnico é uma ferramenta primordial para você ter sucesso na sua profissão de personal trainer. Você também vai ter que ter um conhecimento interrelacionamentos, entendeu? É que eu chamo de inteligência emocional, vamos dizer assim. Porque você vai trabalhar com pessoas, e pessoas são diferentes. Você vai trabalhar hoje com uma pessoa de idade, amanhã com um rapaz novo, depois com uma senhora, uma pessoa que tem um temperamento um pouco mais agressivo, outro mais calmo. Então, o interrelacionamento é importantíssimo para você. Então, você tem que começar a aprender uma coisa que você está aí na faculdade hoje, você tem que começar a entender sobre pessoas, não sobre os treinamentos em si. O treinamento é uma coisa tão fácil, porque você está aí na faculdade, você vai aprender, é automático. Só que procure conhecer pessoas, procure ter relacionamento com pessoas, procure saber como as pessoas gostariam de ser tratadas, porque o personal trainer é um contato próximo demais. Então, se você não souber tratar as pessoas, a se relacionar com as pessoas, o seu trabalho não vai ser bem feito. Porque não adianta nada você chegar na academia ou no seu centro de treinamento e passar treinos para essa pessoa. Porque se essa pessoa não estiver contente com os treinos, não estiver contente com o espaço, não estiver contente com o seu treinador ou até com o ambiente, você não vai ter resultado com ela. Porque você tem que saber que a pessoa ela tem que se adaptar ao meio, na academia, no treinamento, no parque. Então, uma coisa que você tem que trabalhar na pessoa é a mente da pessoa. Você tem que trabalhar o relacionamento com a pessoa. Aí você vai tirar o melhor dela, como o professor Adelmo falou na live. O treinamento é para tirar o melhor da pessoa. E o treinamento de personal trainer não é só passar exercício. Exercício, qualquer pessoa passa exercício. Qualquer estagiário passa exercício. Qualquer professor de educação física passa. Mas treinamentos físicos, programa de treinamento, adaptações, trabalhos pessoais, só um personal trainer com um devido treinamento vai conseguir passar isso, entendeu? E outra coisa que você também tem que ter em mente é algumas coisas que eu sempre... É um pacotinho, mas eu coloquei postura e ética aqui para vocês. A postura entra em tudo. Postura de relacionamento com a pessoa, postura de fala, entonamento de voz. Você precisa ter entonamento de voz. Outra coisa que a gente vê muito hoje em dia, o personal trainer não precisa ser aquele cara saradão, gigante, fortão, mas ele precisa vender saúde. O aluno tem que olhar para ele, o cliente dele, o aluno não, o cliente, né? O personal trainer não tem aluno, ele tem clientes. O cliente tem que olhar para o personal trainer e comprar saúde. Então, ele procura você, a imagem que ele gostaria. Então, se você vender saúde para ele, ele vai comprar você. Agora, se você for uma pessoa que está desleixada, que você não se cuida, não digo nem se você está fora do padrão do professor de educação física, né? Mas só de você estar com a barba para fazer, você estar com a roupa largada, você estar com o tênis desamarrado, vamos dizer assim, você já passa uma postura negativa para o seu aluno. E isso é muito ruim, porque isso aí vai falar de você lá na frente. Então, você tem que ter uma postura, essa postura tem que estar junto com você o tempo todo. É difícil você ficar 100% o tempo todo, mas tenta ser 90% o tempo todo, e você vai conseguir. Porque hoje é muito fácil você olhar, se você olhar no reino animal, vamos dizer assim, se você olhar dois cachorros, um cachorro Rottweiler e um cachorrinho vira-lata, você vai se encantar pela postura do Rottweiler. Então, você tem que ter uma postura. Essa postura ela vai falar de você, ela vai falar por você, vamos dizer assim. E a ética, não precisamos nem entrar nesses detalhes, porque a ética é super importante, porque é o seguinte, a ética ela entra num conceito assim, você está trabalhando muito próximo da pessoa, entendeu?
entendeu? Você está muito próximo, tete a tete, o tempo inteiro. Então, você tem que ter ética com o seu aluno, você tem que ter ética com o seu professor, com o seu amigo professor. Eu costumo dizer que você só melhora a sua ética, você só constrói a sua ética com relacionamento também com os outros professores. Um exemplo bem claro, eu já dei aula em uma sala que tem 50 personal trainers na hora, dando aula juntos. E nenhum deles fica olhando um para o outro, tentando achar o erro do outro. Por quê? Porque você nunca sabe o que ele está passando, você entendeu? Então, a ética é super importante. Pode passar o próximo slide, Janaína. E agora eu vou passar para vocês que eu chamo de Personal Trainer SA. Personal Trainer SA tem algumas coisas que a gente tem sempre que olhar. A precificação, a organização, contratos, compromissos, né? Que você tem que ter. Então, eu vou pela precificação, que é uma coisa que vocês sempre perguntam para mim nas minhas redes sociais, sempre perguntam quanto eu cobro de personal trainer, quanto você paga, quanto é a hora-aula, como você pode organizar tudo isso. A precificação, para você que está chegando no mercado agora, que você vai terminar a faculdade, você está eu quero ser um personal trainer, quero dizer que preço, você não tem que brigar por preço, você tem que mostrar o seu valor. A primeira coisa que você tem que mostrar é o seu valor. O preço, ele vem depois. E o preço, as pessoas pensam em personal trainer, pensam em horas, vender horas, aulas. Eu vendo uma hora por R$100, por R$200. Então, eu digo para você que você tem que esquecer essa parte da hora-aula e trabalhar, e montar um trabalho para a pessoa. Por exemplo, um trabalho de bike desse do professor Adelmo, ele não vai vender para o cara, você me paga R$100 por hora para ele trabalhar de bike. Não, é um trabalho. Então, você tem que ter uma metodologia, vender para ele um pacote de atividade física. Então, se você faz isso, por exemplo, você cobra R$200 uma hora aula, não seria muito melhor você falar para o cara, olha, eu te cobro o preço do trabalho, o meu trabalho é R$2.000. Só que nesse trabalho você vai ter tantas avaliações físicas, você vai ter uma planilha de corrida para você fazer nos dias que você não estiver comigo, você vai ter uma planilha de bike para você também fazer quando você executar quando você não estiver comigo, você vai ter uma planilha alimentar elaborada pelo meu nutricionista para você trabalhar, você ter melhor resultado. Então, você monta um pacote e vende um trabalho, um serviço para essa pessoa. Você não vende hora-aula. Porque se você vender a hora-aula, por exemplo, a pessoa vai ali, faz uma hora e vai embora para casa dela. Ela é aluna sua 1 hora só por dia. E quando você vende um trabalho para ela, você vende um resultado para ela, você vende um sonho para ela, ela é sua aluna 90% do tempo, entendeu? Por que 90%? Porque você não vai ficar 100% com uma pessoa, mas ela é sua aluna o tempo inteiro. E quando ela é sua aluna o tempo inteiro, você vai dar dicas para ela, você vai responder os e-mails dela, você vai mandar planilhas quando ela não está treinando, ela viajou para fora do país, para um outro lugar, você mantém a planilha dela atualizada. No caso da nossa consultoria online, a gente tem um aplicativo, a pessoa viaja, ela baixa o aplicativo no celular, ela recebe todo o treino no aplicativo, com fotos, com vídeos explicativos do treinamento dela, para que ela não fique parada. Então, tipo assim, ela não me paga por hora, ela paga a mensalidade de todo o trabalho que é feito para ela, e é específico para cada um, é personalizado para cada um, não é um trabalho genérico para todos, tá bom? Então, essa é uma dica importante para vocês pegarem isso e já começar a organizar o trabalho de vocês nessa parte aí. E a outra parte é a organização. Então, um bom personal trainer tem a organização de ter os horários, seus horários pré-definidos, o seu horário de trabalho, o seu horário de alimentação, o seu horário de sono, o seu horário de bastidor, que nós chamamos. O que é um horário de bastidor? O horário de bastidor é aquele horário que você tem para você fazer toda essa organização. Não adianta você pegar 10 alunos por dia, 15 alunos por dia,
e dar aula de manhã até a noite, você não vai fazer um bom trabalho, você vai fazer um trabalho pela metade e você vai ficar um certo tempo fazendo isso, você não vai aguentar também esse trabalho e as pessoas também vão ficar não vai ficar satisfeitas com o seu trabalho. Você vai perder qualidade com tudo isso. Então você tem que fazer os seus grupos de trabalho horários pré-determinados e você tem que deixar pelo menos 2 horas do seu dia para você fazer o trabalho de bastidor. O que é o trabalho de bastidor? É onde você senta no seu computador, olha as suas planilhas, olha as suas redes sociais, dá uma olhada nas pessoas que mandam perguntas para você, porque é o seguinte, as pessoas elas querem saber e você tem que ser solícito, você tem que responder as pessoas. Se você não adianta nada você ser um professor e você não responde as pessoas, você não dá um pouco mais de você. O seu trabalho não é só aquilo que você faz, você tem que sempre dar um pouco mais, um algo mais. Esse algo mais vai falar de você lá na frente. Eu já disse para vocês antes, tudo que vocês fizerem a mais vai falar de você lá na frente. Então faça bem feito, organização. Então o trabalho de bastidor é super importante. Geralmente o personal trainer aqui em São Paulo, as pessoas não treinam à tarde, então depois do almoço, até umas 4 horas da tarde, é o horário de bastidor de 99% dos personal trainers que eu conheço. Então isso é outra dica bem bacana. A parte de contrato é importante, eu vou deixar um contrato aqui, a Janaína está com o contrato lá na mão, e vou deixar para ela passar para vocês esse contrato. É um contrato já revisado pela Sociedade Brasileira de Personal Trainer, porque você tem que organizar o personal trainer como se fosse uma empresa. Quando você trabalha como personal trainer, você não é uma pessoa física, você é uma empresa. Então, você tem que ter um CNPJ, você tem que ter horários, você pode ter uma secretária, você pode ter Por quê? Porque você tem que se cercar de algumas ferramentas que, às vezes, você não consegue fazer. Por exemplo, você não consegue responder todas as mensagens todos os dias, você não consegue responder todo mundo, o telefone. Então, você tem que ter um suporte, você tem que ter o seu marketing, né? Eu vou falar mais para frente das redes sociais, mas assim, você tem que ter seu marketing, porque se você... Outra coisa que eu falo para os personal trainers, se você é um personal trainer, mas você tem uma conta do Instagram privada, você não vai conseguir ser um personal trainer, porque as pessoas te procuram, elas querem ver o seu trabalho, elas querem ver o que você faz. Se suas contas, suas redes sociais são todas privadas, como que ela vai te achar? Como que ela vai, entendeu? Outra coisa, se só o meio que você sabe que você é um personal trainer, você já está para trás. Então, você tem que falar o máximo possível do seu trabalho, você tem que falar para as pessoas, colocar nas suas redes sociais, procurar fazer network com outros profissionais, com outras academias, não ficar só no seu mundinho, porque senão você não vai crescer como personal trainer. É um mundo muito solitário, o personal trainer é muito solitário, porque ele trabalha só o tempo todo. Então, se você não tiver um network, não tiver amigos, não tiver a sua rede social, você não vai conseguir crescer como profissional. Então, tem muitas ferramentas para você fazer, para você estar executando. E isso aqui que eu estou passando para vocês são tópicos, assim, para vocês se interagir. E depois, se quiserem entrar em contato comigo nas redes sociais, e a gente vai conversando, pode perguntar. Se eu não responder na hora, eu respondo depois, pode ficar tranquilo. E agora vamos falar pelo compromisso. O compromisso é uma coisa que o professor de educação física, eu sempre me enquadrei junto também, porque às vezes a gente não tinha aquele compromisso no começo com tudo, com o horário, com o aluno, com a academia do outro, né? E é uma coisa que é muito importante também, o compromisso com tudo. Por exemplo, se você vai trabalhar numa academia, você tem que ter compromisso com a academia. Entendeu? Você aceitou trabalhar naquela academia, tem que ter compromisso, tem que ser compromissado com tudo, com o horário de chegada, horário de saída, com vestimenta, com barba, com sapato, com tênis, com tudo. Então você tem que ter compromisso com aquilo lá. Agora, no personal trainer, você não tem patrão, você é o patrão. Se você não tiver compromisso, você não aprendeu a ter compromisso com você mesmo, você dificilmente vai ter sucesso.
Então, você tem que ter compromisso com os seus horários, você tem que ter compromisso com as suas roupas, você tem que ter compromisso com o seu uniforme, você tem que ter compromisso com o seu cartão de visitas, porque mais cedo ou mais tarde alguém vai te pedir o cartão de visitas, você tem que ter um cartão de visitas, entendeu? Então, você tem que ter compromisso com tudo, e ter compromisso com atividade física em geral, porque senão você não vai conseguir colocar tudo isso na balança, mesclar tudo isso. Eu costumo dizer o seguinte, que se você tem compromisso com você, você consegue fazer tudo bem. Então, a primeira coisa que você tem que ter é compromisso com você mesmo. Então, eu acho assim que o personal trainer, ele não tem ninguém para falar para ele. Ele vai ter gente para falar para ele, para falar dele para os outros, mas para falar para ele que ele está certo ou errado, não vai ter. Então, por isso que eu falo muito assim, falar de mim, por exemplo, é difícil, eu não consigo, eu estou falando aqui, para mim é uma novidade. Porque se for para eu dar um curso técnico, igual o Valdelmo estava dando, é mais fácil, super tranquilo, né? Agora, vamos falar das mídias sociais, pode deixar nas mídias sociais, isso. Eu quero dizer para vocês, mídias sociais e marketing, né? O que significa isso? Hoje em dia, o personal trainer, no mundo da tecnologia, com o Covid aqui, você tem que dominar as redes sociais. Por quê? Porque você tem que mostrar o seu trabalho. É legal você ter um canal no YouTube para você estar falando de algum assunto que é bacana. O seu Instagram, como eu já disse, tem que ter o seu Instagram de conta aberta para as pessoas te acharem, as pessoas saber o seu trabalho, saber o que você faz, né? Então, as redes sociais hoje, por exemplo, elas são uma ferramenta à parte. Se eu tivesse as redes sociais há 20 anos atrás, do estilo que elas estão hoje, eu teria feito muito mais coisa até agora. Então, a gente tem, e é gratuitas, estão aí na internet para qualquer um. Então, você tem que usar as redes sociais a seu favor. Eu acho que a gente não pode ficar com medo das redes sociais, como todo mundo, a maioria das pessoas tem. Vamos usar a nosso favor, né? O Facebook, um site, um bom profissional, um bom personal trainer, para começar, ele tem que ter o seu site. Então, a primeira coisa que ele tem é o cartão de visitas do personal trainer hoje, é um site bem feito, bonito, que as pessoas vão lá, tem todas as informações, o histórico dele, o que ele faz. Ele coloca alguns artigos lá dentro, ele pode ir colocando artigos de várias maneiras lá dentro do seu site, para que as pessoas olhem e vejam, ali ela vai olhar o seu valor. Lembra que eu falei do valor lá atrás? Mostra o seu valor. Então, você entra dentro do site, você vasculha todo o site, todo um cronograma. Então, as pessoas veem que você tem valor, veem que você não é aquela pessoa que só quer trabalhar por hora. Você tem um valor ali. Então, aqui tem as minhas redes, esse slide aqui eu vou deixar ele aqui para a Janaína colocar para vocês, né? Aqui estão todas as minhas redes sociais aqui para vocês entrarem, tem meu site também para vocês conhecerem o meu trabalho. E eu queria ver com vocês as perguntas, se vocês têm algumas perguntas. Eu não fiz uma coisa muito grande, né? Fiz 8 slides só, porque era só para falar de mim, para falar da premiação, né? Do personal trainer do ano. Então, eu queria ver com vocês as perguntas. Se vocês tiverem pergunta, pode ficar à vontade, que a gente vai respondendo aqui, tá bom? Vou dar uma olhada aqui no chat, ver se tem algumas aqui. Marcos, todo mundo está amando o seu depoimento, a sua história de vida é linda, né? Muita superação, muito, assim, foi muito sofrido, mas você conseguiu passar por todo esse sofrimento, por toda essa luta, não se revoltou, não blasfemou, foi atrás do que você achava que era importante para a sua vida, o que você queria para o seu futuro, e a gente fala muito disso com os alunos, né? A gente fala o tempo todo disso. Eu falo que professor é meio pai e mãe, né? Então, a gente fica o tempo todo tentando incutir na cabeça deles isso, né? De que eles precisam ter objetivo, de que a vida não é fácil, as coisas não são fáceis, mas que tudo isso é para prepará-los para
para a realidade da vida profissional, né? Porque não é fácil a vida profissional, né? Então, Não é fácil. Então, você passou por muita coisa, você, merecidamente, você teve as pessoas que te ajudaram, porque você mereceu essa ajuda, né? Então, todo mundo percebeu que você tinha garra, você tinha força, você queria ir adiante. Então, a gente fica emocionado de ouvir tudo isso e ver que tudo isso floresceu, né? Você jogou a semente, você semeou e você está plantando. Então, que você colha muitas coisas boas, você colha um futuro ainda mais brilhante, que você tenha muito sucesso na sua vida sempre. Eu queria muito ver a Karime. Ela tá aí? Tá, eu vou chamar ela aqui. Vou chamar para você. Foi aluna nossa da fisioterapia. Deixa eu só chamar ela aqui, peraí. Ela foi nossa aluna e ela também era bolsista. Ela trabalhava na biblioteca da faculdade e ela esteve conosco também. Eles se conheceram, ele não chegou a falar isso, né? Mas eles se conheceram na época da faculdade, casaram, ela é físio, eles se casaram e estão casados até hoje. Né, Marco Aurélio? Conta a história da Karime, que ela é físio. Então, na verdade, uma das coisas também que eu tenho que agradecer à faculdade é que a faculdade me deu a minha cara metade, né? Ela foi um dos maiores presentes que a faculdade me deu, né? De estar junto até hoje. Ela era estagiária de biblioteca, né? E eu era estagiário de educação física. E a gente ficava, eu sempre ia na biblioteca e via ela ali, e foi acontecendo, né? E a gente ficou junto. No último ano de faculdade dela, a gente ficou junto, né? E depois ela se formou, foi para casa dela, e eu me formei e vim para São Paulo. E logo depois a gente teve um concurso aqui na região, e eu trouxe ela, né, para cá para fazer o concurso. Ela passou no concurso e ficamos aqui, casamos, e já se faz aí, já se passaram 20 anos aí de toda essa história aí, né? E a gente fala 20 anos e a gente assusta, né? Fala, caramba, 20 anos, meu. Era desde quando o Adelmo tinha cabelo, meu. Brincadeira. Eu não conheci essa fase, não. Ninguém conheceu. Não, então, mas olha, o tempo passa e eu só tenho a agradecer, né? Então, uma pessoa também que eu tenho que agradecer muito é o seu pai, né, Janaína, o Nenê, né? Que é uma figura. Ele era na minha época, ele era uma figura aí na faculdade. Era o professor mais assim, como que eu posso dizer, exótico. Miniatura, militar. Ele falava palavrão com todo mundo, ele não tinha tatos com ninguém, mas era uma figura, era amigo de todo mundo. Então, assim, a gente tem sempre histórias bacanas, né? Assim, a Mara mesmo, a gente morava, nossa república do lado da casa da Mara, e nós apavoramos muito os pais dela lá, coitado. O seu Lúcio, né? Eu lembro que o seu Lúcio, ele fumava escondido, né, da mãe da Mara, e a gente falava para ele assim, o senhor está fumando, seu Lúcio? Aí a mãe da Mara vinha e acabava com ele. Então, vocês assim, entregavam. Entregava ele. E assim, tem muitas histórias bacanas, né? Então a gente, saudosismo puro, eu fico muito grato, né, de tudo isso. O professor Adelmo quer falar? Fala aí, professor. Não, Marcos, vendo tudo que você falou aí, e vendo o lugar que você está hoje, tem uma coisa que eu prego com o pessoal, quando eu vou dar palestra sobre personal e sobre treinamento, que você falou e que é um dos pilares que eu acho que é o do sucesso, que é compromisso, seriedade e respeito. Sim. É o que rege. Se você tiver isso aí, né, junto com o conhecimento que você traz de bagagem, você vai ter sucesso.
Hoje as pessoas querem ser bem tratadas e querem ser respeitadas. Sim. É a primeira coisa que você tem que aprender como personal trainer, eu acho que é isso. Porque o treinamento técnico, é o que eu falo, professor, treinamento técnico, às vezes, para dar aula de personal trainer, o estagiário, ele consegue. Só que não é só isso. Só que não é só isso. Tem toda uma outra bagagem de conhecimento, de interpessoal, de... Aí, chegou aqui a dona da casa. Olá, tudo bem? Oi, tudo bem, querida? Tudo, e vocês? Quanto tempo? Quanto tempo? Não, isso aqui foi o maior presente que a faculdade me deu. Ó, faz 20 anos que eles se conheceram, né? Imagine quanto tempo que eu estou na faculdade. Pois é. Esse ano fez 24 anos já. Maravilha. Que bom. Muito bom, fiquei muito feliz, viu, de revê-la também. Um abraço, querida. Tchau. Então é isso, professores. Eu acho assim, falar da gente é difícil. Eu não consigo falar de mim às vezes. Às vezes eu fui fazer algumas para falar assim, porque a gente fala da gente, parece que a gente está se vangloriando, né? Então, assim, é difícil. É muito mais fácil você dar um curso técnico ali, porque a gente fez vários cursos aqui para a galera nova. É coisa simples. Você nem gaguejar, você gagueja. Mas falar de você é a pior coisa que tem, porque você fica sem tatos, né, para fazer as coisas. É sinônimo de humildade. Então, mas é muito difícil. Mas eu fiquei muito agradecido hoje por vocês terem me dado essa oportunidade de estar aqui, por falar para a galera que eu acho que essa galerinha é o futuro da educação física, né? Eu coloquei num post hoje, né, que era uma honra para mim falar para o futuro da educação física. E uma coisa que eu queria deixar assim, bem assim, explícito, é para o pessoal valorizar a instituição. Porque a instituição de Santa Fé do Sul, cara, e eu conheci várias aqui. Eu tive vários estagiários que vieram para mim para seguir os meus caminhos, vamos dizer assim. Eles chegaram e falaram assim, professor, eu não posso fazer um estágio de observação com você? Eu falei, pode. E ali depois a gente falava, não, mas eu queria, se tiver alguma coisa para eu fazer, para você me dar uma dica, beleza, a gente começava, e aí você via que não é culpa do aluno, às vezes é culpa da instituição, que não prepara o aluno. Então, assim, eu vi muitas instituições aqui que são menores que Santa Fé do Sul, que Santa Fé do Sul é gigante, que as pessoas às vezes não conhecem, mas assim, através da gente eles conhecem aqui. Mas às vezes as pessoas não conhecem. Mas eu falo, cara, é uma instituição enorme, então dá uma bagagem gigante. Olha, eu estudava na faculdade de manhã, de tarde e de noite. Então, assim, não era falta de oportunidade. Tinha oportunidade pra caramba. Então, assim, eu acho que a instituição, ela está de parabéns. Uma coisa que as instituições nenhumas, elas preparam a gente é para sair daí, né? Elas não preparam a gente para sair, né? Elas ensinam você, mas a hora que você sai perdido, batendo cabeça, igual um maluco, né? Então, isso eu acho que é uma coisa que... Acho que se tivesse uma maneira de fazer isso, era legal, mas não tem como fazer isso, né? É uma coisa muito, assim, empírica, né? Que você tem que sair uma hora, é igual o passarinho que sai do seu ninho com poucas peninhas na asa. Então, ele sai e vai cair mesmo, não tem jeito. Que louco! E é esses tombos que faz a gente crescer, que faz a gente se tornar um profissional, acho que um pouco mais, assim, gabaritado, porque vocês, igual a gente saiu daí do interior, chega em São Paulo, eu não conhecia São Paulo, não conhecia diga-se de passagem agora, lembrando, eu queria vir para Alphaville, não sabia onde era Alphaville, né? Mas só que uma vez a gente teve um curso na faculdade, inclusive acho que foi o Adelmo que levou o Pedro Brandão, que trabalhava na Reebok aqui em São Paulo. E Pedrão.
enquanto todo mundo ficou para lá, eu chamei ele no canto e conversei com ele. Falei, professor, eu tenho curiosidade de saber como é que ela é de São Paulo, assim, tal. E falou, Marco, lá é difícil, só que é um lugar ótimo para você trabalhar, e eu não troco lá por nada, né? Eu falei, legal, né? E ele falou assim, quando você for para São Paulo, me procura lá na Riboc, que se eu não ajudar você lá, eu posso te dar alguma trilhar para você. Então, beleza. Eu cheguei, né? Fui na Riboc. Aí encontrei com ele, conversando. Foi muito bacana comigo, eu não tenho que reclamar. Né? Só que aí ele falou para mim, Marco, é o seguinte, a academia desse porte é difícil contratar um professor formado, que tem uma base como você tem. Eles dão preferência para o estagiário, porque eles moldam o estagiário do jeito que eles querem, e aí eles saem. E aí, conversando, aí eu falei, tá bom, né? Aí eu fui tentando, né? Aí você começa devagarinho, aí você vai começando. Mas foi esse start do Pedro Brandão que eu acho que me ajudou mais, porque eu já tinha na cabeça, né? Aí ele me falou assim, vai para lá, e ele falou assim, e eu acho que se você for para lá, você vai se dar bem. Eu falei, você acha? Ele falou assim, não, vai se dar bem sim, porque enquanto a galera quer oba-oba, você quer aprender, né? Porque eu fui lá, fiquei perguntando as coisas para ele. Ele ficou sentado lá, que ele era quietão, calado, tímido, né? Aí a galera foi lá conversar e eu fiquei conversando com ele lá no canto. Ele falou assim, não, você vai se dar bem, sim, e tal. Aí depois nunca mais conversei com ele, mas assim, a gente tem que aproveitar todas as oportunidades, eu acho. Não pode fechar as portas para ninguém. E eu tô aqui hoje por causa disso, porque eu não fechei nenhuma porta. Eu poderia ter, quando eu estava na faculdade, eu poderia ter virado as costas, como muitos fizeram, e, eu fiz a faculdade, tudo bem, para mim, tudo jóia. Primeira coisa que eu fiz quando eu me mandaram lá falando que eu tinha sido escolhido entre os 10 melhores, eu tinha o contato do Ito, né? Aí eu passei para ele, eu falei assim, Ito, você não vai acreditar, cara. Aí ele ficou super feliz também, ele falou assim, cara, eu posso divulgar isso aqui no grupo? Eu falei, claro, cara, isso aí é uma vitória não é só minha, é de todo mundo, né? É de todo mundo, porque, assim, a gente tem que falar isso aí, porque a instituição, ela ganha muito com isso, eu acho. Porque a gente está aqui, nós somos ferramentas, então eu acho que é nada mais justo do que compartilhar. Janaína, Sim. coloca como logo da FUNEC Educação Física, aqui se formou o top 10 personal do Brasil. Aí sim, mas é isso aí. Mas você não faz ideia de como o sucesso de vocês nos faz feliz, né, Delma? Como o sucesso de vocês nos realiza. E eu fico mais feliz. Não é pelo marketing, não é por nada. Eu sei que a Dama está falando isso brincando, porque isso não é importante para a gente. O importante para a gente é a sensação de missão cumprida. Sim. Sensação de que a gente se realiza em vocês, né? E é muito bacana, porque assim, a gente vê que tem muitas histórias aí no meio também aí. Tem uma história que está aqui falando hoje com vocês, mas tem muitas histórias que estão aí perdidas, que às vezes merece também sair dali, sabe? Às vezes as pessoas estão mais contidas. Eu mesmo estudei com vários profissionais aí, que hoje são profissionais tops, eu acredito que são, para meu conhecimento, são super tops, né? Inclusive tem um que voltou para trás, né? Que é um prata da casa que voltou, né? Que é o Ricardo Bibi. Ele trabalhou com a gente aqui em São Paulo há um tempão, e ele voltou e está se dando super bem aí, mesmo no interior, né? Então as pessoas acham que tem que estar aqui em São Paulo, e não tem que estar aqui em São Paulo. Você tem que fazer o seu melhor onde você estiver. E se você fizer o seu melhor onde você estiver, você vai conseguir sucesso, com certeza. Não é o São Paulo que faz as pessoas, é a pessoa que faz ela, e é o melhor dela. Você tem que ser apaixonado. Nós temos amanhã, uma Priscila, e a Priscila, ela foi nossa aluna também, e ela vai falar amanhã, ela é coordenadora pedagógica do programa de ensino integral, e ela vai falar também com Feras da Casa amanhã.
E também nós temos o Fabrício Bahia. Não sei se você chegou a conhecer o Fabrício Bahia. Você chegou a conhecê-lo? Fabrício, ele entrou em contato comigo pelas minhas redes sociais, né? A gente já trocou figurinha já. Eu conversei com ele um pouco. E o Fabrício, chama Fabrício Matos, e ele é ex-aluno também, ele também é férias da casa, e ele vai estar conosco amanhã. Tá, eu vou estar com você também. Muito sucesso. Isso. Então, amanhã nós temos 2 feras da casa também, né? E um que está lá na Bahia e outro que está aqui na cidade vizinha, né? Fazendo sucesso também, e é isso que é importante, é isso que nos faz feliz. A Madalena está aqui no chat. Ela estava dando aula, hoje ela está dando aula na psicologia e na nutrição, se não me engano. Ela colocou: você é um orgulho para nós, filho. Nos realiza vê-los realizados. Muito top. Eu queria agradecer a Madalena. Dei muito trabalho para a Madalena. A professora é muito querida. Eu acho que eu queria agradecer. Muito obrigado por ela ter compartilhado os conhecimentos dela com a gente, né? Ela tinha muita paciência com a gente lá. E obrigado também a Mara também. A Mara está aqui, eu estou vendo a Mara aqui no chat, né? Às vezes tem algumas pessoas que passam e você não consegue ver aqui direito, mas eu queria agradecer agora a todo mundo, né? Não dá para agradecer uma pessoa só, que você vai ser injusto com as outras. Então, eu queria agradecer toda a faculdade. O Alírio está aqui falando para você parabéns também. Quem é? O Alírio, professor Alírio. O Alírio, olha aí, tá vendo? Por isso que a gente não pode ficar falando o nome, a gente está sendo injusto, mas o Alírio, cara, também era outra figura que tinha na faculdade, que a gente fica lembrando, assim, dos professores, né? É uma galera que a gente tem muita saudade, sabe? Muito obrigado, Alírio, um grande abraço para você. A Lucimara, acho que ela estudou comigo na minha sala, da minha sala. Ela é nossa professora de atividades rítmicas e dança e ginástica. Isso mesmo, cara. Ela fez processo seletivo, ela está conosco. Cara, você acredita? Só ela mesmo vai fazer isso. Eu que agradeço fazer parte da sua história. Madalena falou, meu personal querido. Sim. Eu vou dizer uma coisa aqui agora que ninguém sabe. A Madalena foi minha primeira aluna de personal trainer. Primeira. Olha! Então, por isso que eu... isso mesmo. Quando eu estava na faculdade, eu comecei a dar aula para ela. Foi minha primeira aluna. Grande abraço, Madalena. Dá um abraço no Ito aí. Os meninos dela devem ser... Já tá rapaz, já eu não conheci nenhum ainda. O Arthur fez educação física, fisioterapia e agora está fazendo faculdade de nutrição. Olha que bacana. Eu conheci ele pequenininho, foi eu que conheci, o outro eu não conheci. A Madalena colocou aqui, o Ito está todo orgulhoso, mandando um grande abraço. Obrigada. Professor querido, muito bom ver vocês todos aqui. A gente fica longe, o que eu disse aqui na palestra. O personal trainer é muito solitário, então você fica muito longe, às vezes você tem pouco tempo até com a sua família mesmo, sua esposa, porque é uma vida muito corrida, né? Mas uma oportunidade dessa aqui a gente não pode perder, de rever o pessoal, mesmo que seja aqui pelo chat, mas a gente fica contente a gente sente a energia. Não sei se vocês acreditam nisso, mas eu acredito na energia. Então, eu consigo sentir a energia de todos que estão aqui no chat, de vocês que estão aí nos vídeos também comigo, porque é uma coisa muito gostosa, uma coisa muito bacana, e eu só tenho a agradecer a tudo isso. A Rosimeire, ela está me pedindo para ler as mensagens dela. Ela colocou, se Deus quiser, um dia vai ser nós que vamos estar dando as palestras. Eu acredito. Eu acredito nisso. Dando aula em outros lugares, vamos ter ótimos professores e personagens. Sim. E quem sabe numa próxima oportunidade. Olá. Vai virar moda essa coisa de dar aula assim online, viu? Pode escrever. Quem sabe no próximo ano a gente não pode se encontrar todo mundo ao vivo, pessoalmente, né? Fazer uma coisa diferente, porque aí vai ser muito bacana mesmo. Aí que vai ser
O Adelmo ficou sem peixinho na rodoviária esse ano. Tá vendo? Ainda tem peixinho lá no Akira ainda? Né? Agora a gente tem uma rodoviária top aqui, e Olha. na rodoviária tem o Seju, e o Seju faz um sashimi, um peixinho frito maravilhoso. Coisa que só tá do Todo Santa ano a Fé. gente termina, todo ano a gente termina a palestra do dia indo comer peixe lá no Seju. Tá vendo? Santa Fé tem umas coisas que você não acha em lugar nenhum no mundo, que é comer na rodoviária, entendeu? Na rodoviária. Às vezes chega um palestrante que não conhece, a gente fala assim, não, nós vamos na rodoviária comer um peixe. A pessoa fica, nossa, mas na rodoviária não tem outro lugar. Então, é uma coisa que não acontece em lugar nenhum, só Santa Fé mesmo. Meu sonho, peraí que eu vou ler aqui da Rosemary, que ela tá me cobrando. O meu sonho, se Deus quiser, vai ser realizado. Eu tô firme na faculdade, não desanimo. Eu digo para a Rosemary que se ela tá firme no propósito dela, ela vai conseguir. Porque a primeira coisa que você tem que dominar não é o seu corpo, é a sua mente. Dominou a sua mente, você consegue levar o seu corpo. Verdade. É isso mesmo. Bom, acho que é isso. Não quero mais tomar seu tempo, Marco, porque eu sei que você acorda cedinho amanhã. Então, eu agora nessa altura do campeonato, eu me dei o presente de não trabalhar na sexta-feira de manhã. Olha que maravilha. Então, amanhã eu tô tranquilo. A gente tem que fazer algumas regalias de vez em quando, né? Sim, É bom, sim. é bom. Com o tempo a gente vai merecendo. Sim, algumas concessões você tem que ter, as concessões, não tem jeito. E eu faz pouco tempo, esse ano só que eu tirei a sexta-feira, e de manhã, né? À noite ainda dá trabalho, mas já dá para dar uma aliviada já. Sim. Grande abraço, Marcos. Fica com Deus aí. Bom trabalho. Um abraço para você. Gente, foi brilhante. Eu vou lá introduzir para a gente conversar lá. Pô, demorou. Pode chegar aqui. Vocês estão pertinho, meninos. Já adicionei você aqui nas minhas redes sociais aqui. Vou mandar uma mensagem para você. Oh, legal. Vocês estão pertinho aí, vai dar para matar a saudade. Antes que não. E quando eu passar esse café, eu quero ver também aí. Com certeza, com certeza. Minha mãe mora em Mato Grosso do Sul, então eu passo aí para ir na casa dela, sempre paro em Santa Fé. Agora você tem nosso contato e a gente quer te ver. Tá joia, então. Eu agradeço muito vocês por tudo. Grande abraço. Obrigada, Marco. Deus te abençoe, te capacite cada vez mais. Muito sucesso. A Delma também. Agradeço muito a disposição de vocês de estar aqui até esse horário, tá? Muito agradecido mesmo. Nossos alunos amaram. E esperamos vocês aqui. Amarata, você, a Delma e Marco Aurélio deram um brilho ao nosso simpósio. Beijos no coração. Beijo, linda. Beijo para vocês aí. Um grande abraço. Tchau, Beijo gente. Deus abençoe vocês. Amém. Até mais.